saber de tudo, estar em todos os lugares ao mesmo tempo e ter poder para fazer o que for preciso. Parece coisa de super-herói, não é mesmo? Mas é isso que Deus, Jesus e o Espírito Santo têm. Onipotência, onipresença e onisciência. Os três conhecidos como Trindade, juntos são apenas um. Como isso é possível? É o que nós vamos descobrir aqui no programa Minha Vez de hoje. Já estamos no ar, não saia daí. Olá, seja bem-vindo. Mais um programa Minha Vez está no ar para falar de um tema hoje um tanto quanto teológico, profundo. Mas antes, deixa eu cumprimentar o pessoal que está ligado no Minha Vez aí do outro lado. Quero cumprimentar o Adão, a Líbia, Nicolas, Tomás, Natália e o Tiaguinho, todos ligados no Minha Vez. Um abraço para vocês, obrigado pela audiência. E quero também cumprimentar aqui, Dr. Wilson Ferreira e Geise Kelly Ferreira de Planalmira, ligados no Minha Vez, não perde um programa. É muito bom ter a presença de vocês, mesmo que de forma virtual. E você que está aqui conosco agora, a moçada do IABC, a saudação para o pessoal de casa que está acompanhando Minha Vez, por favor. E junto com essa moçada animada, nós temos aqui ele que já é conhecido da galera do Minha Vez, Cândido Gomes. Ele é pastor em Brasília, no distrito especificamente ali de Águas Claras. Cândido, é bom ter você de novo aqui conosco. A sua saudação para o pessoal de casa, por favor. Legal, Paulo. Muito bom estar com vocês de novo. Um abraço para quem está em casa e hoje o programa tem tudo para ser muito especial. Muito bem, vamos falar sobre Trindade. Deixa eu perguntar para a moçada aqui, o que é Trindade? Como é que vocês podem explicar esse assunto que às vezes é tão difícil da gente entender? Ali, Misael, por favor, microfone para ele. Eu acho que Trindade é a perfeição, tipo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são perfeição e que tipo aqui na Terra a gente não consegue ter essa perfeição. Eu acho que até nem os anjos são perfeitos. Só esses três pessoas que é um só também. Aí que tá. São três em um. Johanna, me explica aí. O que você entende por Trindade? Eu vejo assim. É como se fosse um casamento. Um homem e uma mulher. Quando eles se casam, eles são uma só carne, um só pensamento. Da mesma forma, são três pessoas com um só pensamento. Cada um com uma função diferente. Ok. Então não é um Deus com três cabeças, por dizer assim, por dizer dessa forma, mas são três pessoas diferentes, como o caso o marido e a esposa, é isso? Sim, com um só pensamento. Com um só pensamento, um só propósito, um só objetivo. Com funções diferentes. Com funções diferentes. Isso. Rapaz, mas vamos aprofundar. Nós temos aqui, Thalissa quer falar, e a gente conversava um pouquinho aqui antes, nos bastidores, eu perguntei se tinha alguém que era de alguma outra religião. A Carla é de uma outra denominação religiosa, mas pode falar. Fala você, Thalissa, e depois a Carla lá. Eu quero fazer uma pergunta. Por exemplo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele nos fez a imagem e semelhança dele, certo? E ele fez corpo, alma e espírito. Eu queria perguntar para o pastor Cândido qual é essa diferença, se, como ela disse, dessa perfeição, se isso tem a ver ou... Bacana. Deixa só, antes de passar a bola para o Cândido responder. Carla, você é de uma outra igreja, não é isso? Passa o microfone para ela, por favor. Você é de que igreja? Igreja Luterana. Ok, deixa eu aproveitar e dar um abraço. O pessoal da Igreja Luterana está acompanhando Minha Vez. É muito bom ter vocês aqui conosco. Fica ligado, estamos juntos só, servindo ao mesmo Deus, buscando conhecimento da palavra de Deus, e é bom ter vocês conosco. Fala, Carlinha, como é que vocês entendem lá da Igreja Luterana esse assunto da Trindade? Entendemos que também é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa visão que nós temos lá na igreja. E existem, assim, dúvidas entre os adolescentes sobre esse assunto ou não? Existem dúvidas, mas o pastor
fala pra gente. Tá? Explica direitinho. Bacana. E você que está em casa, tem alguma dúvida sobre esse assunto? Entra no nosso blog aí, no nosso site, está aparecendo aí na tela para você fazer contato conosco. Manda a sua opinião, as suas perguntas, sugestões de temas. E agora eu já dei até um tempinho para o Cândido se preparar. Cândido, faz o comentário, responde essa questão que a Thalissa comentou para a gente aqui. A Thalissa perguntou se Deus nos criou, né, como corpo, alma, espírito, né? Foi assim que você colocou. Se ele também é assim, é isso? Entendi bem a sua pergunta? Então, assim, Thalissa, quando Deus criou o homem, já aqui temos uma evidência da Trindade, porque o texto bíblico do Gênesis fala: façamos o homem à nossa imagem. Então, você vê que o pronome é plural. Deus como uma pluralidade, a Trindade. Agora sim, você tem que só observar que o homem, ele tem um corpo, ele tem o fôlego de vida que foi dado por Deus, quando Deus formou o homem. Agora, a alma é o resultado do corpo mais o fôlego da vida. É a junção desses dois aspectos. Não são três elementos que compõem o ser humano. A junção do corpo, matéria, com o fôlego de vida que vem de Deus, o resultado disso é a alma. Nós, portanto, não temos uma alma, nós somos uma alma. Então, veja. É como se fosse a ideia de que nós somos uma alma vivente, ou seja, nós somos um ser vivo. Essa é a linguagem que as escrituras abordam, usam para descrever o ser vivo. Exatamente. Ela usa o termo alma. É como se essa expressão alma vivente fosse um sinônimo de ser humano, de um ser vivo. Exatamente. Então, toda tentativa de tentar entender Deus é como você tentar ensinar física quântica para uma criança. A gente é limitado. Nós temos uma compreensão de mundo, de universo e até mesmo de Deus, que é maior do que todo o universo, uma visão limitada. A Trindade é a manifestação de Deus em três pessoas. Então, ele se manifesta, como alguém mencionou, com funções diferentes. Então, é perigoso eu tentar aprisionar Deus nas características humanas. Então, eu tenho um físico, eu tenho um fôlego. Então, Deus tem um corpo e tem um fôlego. Matéria. Matéria. Deus é maior do que toda a matéria. Então, ele nos criou a sua imagem e semelhança nos atributos que ele tem, que ele transmitiu a nós, como seres pensantes, seres criativos, seres com poder de decisão. É assim que nós somos iguais a Deus. Deus como uma trindade. Ana, moçada, vocês têm alguma pergunta, algum comentário sobre esse assunto? Porque normalmente eu vejo que isso é uma questão, inclusive, controversa dentro da igreja. Eu já ouvi diversas histórias de pessoas e até grupos que foram formados e saíram das fileiras da Igreja Adventista do Sétimo Dia porque eles falam: não, nós não podemos acreditar na Trindade, porque até mesmo o termo Trindade não está nas Escrituras. Mas deixa eu perguntar para vocês, você conseguiria mencionar pelo menos um texto bíblico que transmita essa ideia? Vamos lá, imagine que você agora aqui é um defensor da fé cristã e você tem que defender o princípio da Trindade, a crença da Trindade. Gabriel, como é que você explicaria para alguém que não crê na Trindade? Lá na Bíblia fala, quando Jesus foi batizado por João Batista, que a Trindade estava reunida. Não sei se fala Trindade, mas estavam os três reunidos. As três pessoas. Exato, foi o batismo do Espírito Santo. Aí está bem claro na Bíblia isso. Ok. Algum texto a mais além desse? Alguém pode mencionar? É um desafio. Aqui, ó, Daniel, microfone para o Daniel, por favor. Outro exemplo é como ele citou, né, em Gênesis, façamos. Então, ele mesmo já impõe pelo pronome que era mais de um. Mais de um. Isso. Ok, o que mais? Qual o seu nome que você menciona? Gabriel? Paulo, o Gabriel sugeriu um texto que é muito, muito especial. Porque, embora essa palavra, como você disse, Trindade não esteja na igreja, na Bíblia, assim como outras expressões que nós usamos na igreja não estão na Bíblia, como vida espiritual e outras expressões que nós usamos para descrever. Esse texto fala que Jesus, o Filho, estava ali, a voz do Pai foi ouvida, portanto ele estava ali também, e o Espírito Santo, numa forma de pomba, estava ali também. Então, nós temos os três da Trindade ali presentes. E você vê que até mesmo o texto bíblico, o relato bíblico, diz que o Espírito Santo em forma, ou seja, como se fosse não personificado, sim, mas a maneira como ele se manifestou naquele, sim, momento foi como uma pomba, aparentemente. Ok? Exatamente. E por que é importante, Cândido, a gente falar e crer na Trindade? Quais são, assim, as diferentes funções da Trindade? Nós temos Deus Pai, nós temos Jesus, que é chamado do Filho, e nós temos o Deus Espírito Santo.
Exato. Então vamos trabalhar em cima dessa ideia das funções agora. Qual é o papel de cada um deles? É muito importante a gente ter claro isso, Paulo, porque nós corremos o risco de ir para dois extremos. Existe um grupo de pessoas que entende que Deus é o Pai e Jesus e o Espírito Santo são outros seres que vieram para compor a história, o plano da salvação. Ou que foram criados. Que foram criados, exatamente. Então, a partir do momento que eu entendo Deus Pai como o único Deus e Jesus como um ser criado, o Filho de Deus, não é? E o Espírito Santo como uma força de Deus, eu tiro a divindade de Jesus e do Espírito Santo. Já vamos comentar um pouco sobre as funções. Agora, o outro perigo, o outro extremo, é eu achar que Deus são três seres diferentes. Entendeu? Que nós, muitas vezes, a fé cristã ela é acusada de triteísmo, de acreditar em três deuses. Mas nós acreditamos que Deus é um só, manifesto nessas três pessoas. Agora, quanto às funções, o Deus Pai, o Deus Criador, o Deus que sustenta todas as coisas, o Deus Filho é a revelação de Deus para o ser humano, é o Deus se fazendo sacrifício para tomar o lugar do ser humano, e o Espírito Santo é o que está em nós, é o que fala a nossa consciência, é o que nos relembra as verdades aprendidas. Ele é apresentado na Bíblia como o outro Consolador. Nos dias que a gente vive, Paulo e o pessoal, muita gente tem falado que o Espírito Santo não é Deus, que é uma energia, que é um sopro, que é uma luz, que é uma influência. Essa ideia parece que é bastante comum, então, Cândido. Realmente. Hoje em dia, Paulo, muitas pessoas têm posto em dúvida a personalidade do Espírito Santo. Agora, as Escrituras, a Bíblia, fala para nós muitas situações em que o Espírito Santo ele se manifestou, ele falou, momentos em que pessoas ofenderam, entristeceram o Espírito Santo. Portanto, na Bíblia você pode não encontrar assim uma frase, o Espírito Santo é uma pessoa, mas na Bíblia nós encontramos histórias, princípios e exemplos de que o Espírito Santo ele tem sentimentos, tem decisões e ele é uma pessoa. Até mesmo... e uma energia não teria condições de ficar triste. São características pessoais. E é isso que a Bíblia apresenta. Exatamente. Um exemplo interessante que eu encontro na Bíblia também é quando Jesus ele iria voltar para o céu e ele estava dizendo para os seus discípulos, eu enviarei um outro Consolador. Ele estava dizendo que o Espírito Santo era um outro da mesma qualidade, da mesma forma que ele era. Ou seja, um Deus, a mesma essência. O Espírito Santo é Deus também. Que bacana. O papo está gostoso, profundo, teológico. Eu tenho certeza que você também está sendo abençoado. Nós vamos dar uma paradinha rápida e voltamos já para o segundo bloco falando sobre a Trindade. Não saia daí. Já estamos de volta para o segundo bloco, falando aqui no Minha Vez um tema teológico, um tema profundo, a questão da Trindade. Mas antes de voltarmos nesse assunto, eu quero agradecer a participação dos meninos na música aqui, Gabriel Bakayoko, aluno do IABC, que está na flauta transversal, o Bruno no teclado e o João, que está ali no violino. Todos são assim pupilos do maestro Gedaías Martins, que é o diretor do coral jovem aqui do IABC. E olha, se você quiser saber mais informações sobre a escola ou sobre o coral, você quer fazer parte, entra no site que está aparecendo aí na tela, procure conhecer mais e vai ser um prazer ter você aqui para conhecer essa instituição e também para participar do Minha Vez. Por que não? Faça um plano, vem aí com a sua caravana, entre em contato com a produção e venha gravar o programa conosco aqui, ao vivo e a cores aqui. Não fica participando só de forma virtual, não. Vai ser muito bom ter você aqui conosco. Agora vamos voltar para o tema da Trindade, que é sempre assim, dá um intervalo e o povo, mas eu tenho pergunta. Eu falei, então faça a pergunta, agora é a oportunidade. A primeira que se manifestou aqui, Jennifer, fala aí, qual é o seu comentário, pergunta sobre esse assunto? Assim, vocês falaram que Deus estava presente na criação,
mas já me disseram que na criação não estava a Trindade presente. Só estava 2, se eu não me engano, mas me explicaram que o princípio é Jesus. Como funciona isso, na verdade? E aí, como é que a gente consegue entender, Cândido? Porque realmente a gente escuta muita coisa, muito disso que me disse quando o assunto é a Trindade. Não é um tema fácil, é um tema complexo. É verdade. Como é que a gente entende isso, então? Então, Paulo, qual é o seu nome? Jennifer. O texto bíblico aqui fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E fala que a terra era sem forma, vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. De fato, a gente encontra Deus criando, encontra o Espírito também, aqui já na primeira cena. Agora, como você mencionou, existem rabinos que entendem que quando Moisés escreveu no princípio, ele podia estar falando também através do princípio, Deus criou. E esse princípio, se você ler o Novo Testamento, Paulo fala, João fala, Jesus é o princípio, ele é o cabeça. Através dele, todas as coisas que existiram vieram a existir. Então, eu posso sim sugerir que aqui na primeira cena descrita da Bíblia, na cena da criação, eu encontro Jesus, o princípio, eu encontro Deus e eu encontro o Espírito Santo, desde a primeira cena. Ok, bacana. Andressa aqui está com o microfone? Então, eu queria perguntar a questão do Espírito Santo, porque tem muitas denominações religiosas que não acreditam que o Espírito Santo ele habite, e também não acredita na línguas dele, né? E eu queria saber se na Igreja Adventista vocês acreditam que existe a língua dos anjos ou a língua do Espírito Santo também. Okay. Qual é o seu nome? Andressa. Andressa, você está dando pauta para um programa inteiro. Nós não vamos, talvez, explicar aqui toda a questão dos dons de línguas e tal. Isso aí pode ser, né, Paulo, um tema de um outro programa. Mas eu vou te dizer assim, muitas pessoas duvidam, talvez até que a Igreja Adventista creia no Espírito Santo, por não ter algumas manifestações espirituais que se tornaram comuns em nossos dias. Mas eu vou te dizer que o fruto do Espírito que está na Bíblia, a evidência de que uma pessoa tem o Espírito Santo é o quê? Como dizem Gálatas, é o amor, é a bondade, é a mansidão, é o domínio próprio. Essa é a principal característica de quem tem o Espírito Santo na vida. Agora, se uma pessoa não crê no Espírito Santo, eu vi até uma vez uma pessoa falando assim, ó, eu não posso convencer uma pessoa de que tem o Espírito Santo, de que existe o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem convence. Se a pessoa não acredita que existe aquele que convence, quem somos nós para convencê-la, não é? Mas as evidências bíblicas apontam para isso. Cândido, eu tenho um amigo e ele não acreditava que existia o Espírito Santo. Até então ele foi tocado pelo Espírito Santo e aí ele passou a acreditar. Só para esclarecer, Cândido, no que ela falou, que inclusive acho que é um tema bacana para a gente discutir no próximo programa, não é? A questão do dom de línguas, para a gente entender. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós como igreja, nós acreditamos sim no dom de línguas, mas não na maneira como se apresenta hoje em muitas igrejas. Nós acreditamos que o dom de línguas ele é uma manifestação sobrenatural que Deus concede aos seus filhos quando houver uma necessidade. E necessidade essa seriam línguas em outros idiomas. Inclusive é o termo que é utilizado ali no grego, quando você vai buscar em Atos dos Apóstolos, nas Escrituras, quando você vê essa manifestação, onde os discípulos eles são capacitados de forma sobrenatural a falarem o outro dialeto, que é o termo grego utilizado ali. Então, Andressa, assim, nós cremos também no dom de línguas, mas de uma maneira um pouco diferente. Mas eu acho que fica aí uma dica boa para a gente trabalhar em cima desse tema num outro programa para ampliar um pouco mais essa ideia. E essa coisa, esse comentário de que a Andressa fez de que a pessoa ela foi assim, tocada pelo Espírito Santo. É função do Espírito Santo tocar as pessoas, convencer as pessoas, ou ela foi tocada por Jesus? Como é que a gente poderia dividir as funções da Trindade e a sua ação no ser humano? Então, Paulo, como mencionamos, o próprio Jesus ele disse que depois que ele fosse ao Pai, o Espírito Santo viria para nos lembrar e para nos convencer das coisas que aprendemos. Então eu entendo assim, o Espírito Santo, ele está falando na nossa consciência. Quando você sabe de alguma coisa que é certa, mas você está inclinado a fazer uma coisa errada, e você tem aquela impressão, ouve aquela voz, que a gente costuma dizer a voz da consciência, muitas vezes é o Espírito Santo que está falando.
Ele é o que mostra o caminho. Ele está conosco para nos guiar até Jesus, ok? Então, nós mencionamos no bloco anterior, Deus o Pai é o Deus Criador, é o Deus que rege o universo. O Espírito, aliás, o Jesus, o Filho, ele é Deus que se forma no sacrifício de substituição, de salvação. Ele é o Deus conosco, Emmanuel, e o Espírito Santo é o Deus que está em nós. É o Deus que está na nossa consciência, é o Deus que nos acompanha no nosso dia a dia. Eu poderia dizer também que o Espírito Santo é aquele, como diz as Escrituras, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Exatamente. Então a função do Espírito Santo como Deus é exatamente falar à nossa consciência, ao nosso coração e mostrar, olha, isso não é a vontade de Deus, esse não é o plano de Deus, não vá por esse caminho, vá por aquele outro. Esse é o caminho, não esse aqui. Mais ou menos essa ideia, então. Tem um texto bíblico dos profetas que diz, quando andares pelo caminho, se ouvires uma voz, este é o caminho, andai por ele, não é? Não desvie pela direita nem pela esquerda, ouvireis uma voz que vai dizer, este é o caminho, andai por ele. Então o Espírito Santo é aquele que vai mostrando o caminho, é aquele que vai nos guiando pela vida. Quem aqui já ouviu o Espírito Santo de uma forma muito clara, falando assim a você? Ali, Giovana, microfone. Como é que foi essa sua experiência ouvindo o Espírito Santo falar? Não, acredito aqui que todos já teve essa experiência. Assim, quando você está prestes a fazer alguma coisa que não é do agrado de Deus, automaticamente a tua consciência já está ali, não faça, não faça. Então, muitas situações, muitas questões que a gente se depara, tem aquela voz soando, não faça isso. Então, muitas vezes a gente pensa que Deus nos abandonou, que ninguém se importa conosco, mas a gente está inteiramente enganado sobre essa questão. Porque se ainda há aquela voz, é porque ainda temos consciência, Espírito Santo de Deus habita em nós e não estamos deixados ainda. Aproveitando o que a Giovana falou, Cândido, que ela tocou num ponto ali que dá margem, a gente talvez tenha um outro programa, mas como é que é essa coisa do pecado contra o Espírito Santo? Okay. Falam que, a gente já escutou por aí, né, moçada? O único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Como é que funciona isso? Contra o Espírito Santo, um pecado contra o Espírito Santo, por que é colocado desta forma? Como nós mencionamos agora há pouco, o Espírito Santo é aquele que fala a nossa consciência. Se eu estou indo numa direção errada, Deus, o Espírito Santo fala, olha, esse não é o caminho, vá para um outro caminho e tal. Mas Deus está falando a minha consciência, a minha mente. Se eu não ouço a voz, se eu não ajo de acordo com o conselho, é como se essa voz fosse se enfraquecendo, fosse se distanciando. Não que Deus comece a falar mais baixo ou que ele se afaste de nós. Não, mas é que cada vez que eu endureço o meu coração para não ouvir e agir de acordo com o que Deus diz, eu me torno, no final das contas, surdo ao que Deus está falando. Então, assim, só complementando, o pecado contra o Espírito Santo é o pecado que eu cometo, que eu não tenho mais a vontade de pedir perdão. É o endurecimento do meu coração. Não existe pecado para o qual não haja perdão. Há apenas o pecado para o qual eu não peço perdão. Então, este é o pecado imperdoável, é o pecado para o qual eu não peço perdão. Eu não ouço mais a voz de Deus, não quero mais ouvir a voz de Deus e eu não peço perdão. Por isso é o pecado que Deus não pode perdoar. Amigo telespectador, você que está acompanhando o programa de hoje, uma coisa a gente precisa deixar bem claro. A Bíblia parece que ela não está preocupada em provar a existência da Trindade. O que acontece é que nós encontramos nas Escrituras, como o Cândido e os meninos colocaram aqui, são evidências bíblicas que tudo aquilo que o Deus Pai faz, Filho e Espírito Santo também fazem. Em relação aos seus atributos, onisciência, onipresença, onipotência, tudo aquilo que Deus faz, o Espírito Santo e o Filho também fazem. Então, nós conseguimos entender um pouco, de uma forma assim, talvez um lampejo do que significa a Trindade. Como o Cândido colocou, compreender Deus na sua plenitude seria o mesmo que nós tentarmos colocar toda a água do oceano dentro de um copo. É impossível. Mas a gente aqui conseguiu discutir um pouco mais esse assunto, ampliar um pouco a nossa visão e ter consciência de que essa voz que você está escutando, que está chamando você para se aproximar de Deus, para fazer a vontade de Deus, não é apenas a sua consciência, mas é o Espírito Santo convidando você a ter um compromisso ainda mais real e mais sério com o Deus Criador de todas as coisas e com o seu Salvador. E é exatamente com esse pensamento, fechando aqui essa ideia, que eu queria convidar você para juntos orar.
orarmos e pedirmos a Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo para nos abençoar. Obrigado pela participação da nossa moçada aqui, dos nossos músicos. Obrigado porque você esteve conosco nesse programa. Cândido, sempre bom ter você conosco. Por favor, peça a Deus Pai, Filho e Espírito Santo que nos abençoe ao terminarmos esse programa agora. Ok? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor está conosco neste exato momento. Obrigado porque sentimos a boa influência do Espírito Santo trabalhando em nosso coração. E obrigado porque temos a certeza de que somos salvos em Jesus Cristo. Continua colocando em nosso coração o desejo de te buscar em tua palavra, o desejo de te buscar em nossas decisões pessoais. Fica com cada um daqueles que estão nos assistindo e que a boa influência das informações que tivemos aqui façam toda a diferença em nossa vida. Te pedimos isso por Jesus. Amém. Obrigado pela sua participação, foi muito bom ter você conosco. A gente fica por aqui, mas semana que vem a gente tem um encontro marcado aqui na TV Novo Tempo. A gente se vê. Forte abraço e até lá.